A gente vai dar início ao programa de hoje falando sobre os transtornos alimentares. E quem vai participar do nosso bate-papo sobre esse assunto é a psicóloga Carolina Macanhão. Muito boa tarde para você, Carol. Boa tarde, Maria Esther. Boa tarde a todos que estão assistindo. Bem-vinda. Obrigada. Carol, vamos lá então, transtornos alimentares. Sim. Eu acho que uma coisa que a gente tem que explicar para quem está em casa antes é que obesidade não é um transtorno alimentar, né? Não. Muita gente confunde, acha que transtorno alimentar e obesidade é a mesma coisa. Não. Obesidade ela é uma doença crônica, assim como qualquer outra doença crônica, e multifatorial. Então, tem pessoas que têm obesidade e têm transtorno alimentar, mas tem pessoas que têm transtorno alimentar e não têm obesidade, e pessoas que têm obesidade e não têm transtorno alimentar. Entendi. Pode estar ligado uma coisa com a outra ou não. Ou pode ser nada a ver, né? Porque às vezes a pessoa tem uma questão hormonal, às vezes é multifatorial, né? Então, não tem como dizer que quem é obeso tem transtorno alimentar. Tem transtorno, uhum. Vamos falar então dos tipos de transtornos alimentares que existem? Sim, segundo o DSM, existem 6 tipos de transtorno alimentar, que vou iniciar com os que não são tão conhecidos, né? Depois a gente parte para os transtornos alimentares mais conhecidos, que seria o pica, que é um transtorno alimentar que a pessoa come coisas que não são alimentos, né? Isso não quer dizer porque crianças também comem, às vezes, giz, a grávida tem desejo de comer tijolo. Então, essas coisas é comum. É um transtorno alimentar. Só que, assim, isso é comum. O que parte para ser transtorno? Quando gera um sofrimento. Então, a pessoa começa a comer tecido, come cola, e ela não consegue meio que controlar isso. Uhum. Então, ela come alimentos que não são comestíveis. Mas não é tão comum assim, né? Não, é mais comum também na infância, né? Mas tem adultos que têm porque tinham na infância e ficou isso por um tempo, né? Mas, assim, também tem o da rumificação, que a pessoa fica... ela come e depois ela fica regurgitando, tipo, trazendo alimento e voltando. E isso também gera muito sofrimento, né, para a pessoa, que é inconsciente. Uhum. E aí tem o TARI, que é o transtorno restritivo evitativo, que a pessoa ela tem uma esquiva, né, com a alimentação, com a comida. Ela tem pode ser por diversos fatores sensoriais, fatores emocionais, alguma coisa aconteceu, ela tem ou uma restrição ou ela tem uma esquiva assim de certos alimentos. Pode ser por cor, pode ser pela textura, pelo cheiro. Isso de textura, eu já vi muita gente com isso, mas eu acho que... Não sei se chega a ser um transtorno. Às vezes você simplesmente não... Sim. Né, não quer pela textura, porque não é bonito, enfim. Uhum. Eu já vi muita gente que não come. Um exemplo, tapioca, porque diz que a textura da tapioca, aquela que ela fica como se fosse a goma mesmo, né? Que ela fica, diz que não consegue comer. Coloca na boca e já tem que cuspir, porque... fica com aquela sensação ruim. Sim, é natural ter alimentos que a gente não come, assim, que tem coisas que a gente não teve alguma experiência ruim, ou tem pessoas que têm alguma religião, alguma ideologia que não comem, são vegetarianas, são veganas, tem alimentos que elas têm uma restrição. Mas o transtorno, ele realmente gera um sofrimento, né? Tá. Tem crianças que comem, tipo, 5 tipos de alimento só. E aí falta nutrientes para o desenvolvimento dele, tanto cognitivo como físico. Ótimo. E aí, os mais comuns, né, que a maioria das pessoas conhece, que é a anorexia nervosa, que a pessoa... A anorexia, a bulimia e a compulsão também, a pessoa tem uma fobia, um medo muito acentuado com o peso, uma questão de autoimagem, né? Uma distorção, uma cobrança muito grande. Muita gente, inclusive, confunde a anorexia e a bulimia, né? Mas elas são diferentes. São diferentes. E tanto que a pessoa que tem anorexia, a pessoa que tem bulimia, tem um tipo de personalidade diferente, né? A pessoa que tem bulimia, geralmente, ela é mais impulsiva. Então, que isso explica os episódios compulsivos de comer e depois sentir culpa e querer se aliviar. Ela pode querer fazer atividade física, ela pode querer vomitar. Nem toda pessoa que tem bulimia vomita. A gente tem essa ideia, né? Não, tem pessoas que ela descompensam de outras formas, com laxante, com diurético. Ou seja, ela come e sente a culpa por ter comido. Sim, essa é a bulimia. Porque ela tem a preocupação de engordar. Ela fica assim, elas têm, às vezes, uma distorção de imagem corporal, ela tem uma preocupação com o peso, e aí ela perde o controle disso, né? Porque ela se cobra o tempo todo, come, e aí ela se sente culpada e ela tenta eliminar essa ansiedade dela. A ansiedade dela é tão grande que só é aliviada depois que ela faz o método
compensatório. De eliminar aquilo que ela comeu. E aí, só que geralmente quem tem bulimia tem o peso normal ou até um pouco acima do peso. Olha. E a anorexia já é bem diferente. A anorexia já é uma questão de controle, assim. A pessoa tem essa questão dela conseguir não comer gera nela uma sensação, assim, de controle, que ela consegue controlar o próprio instinto dela da fome, assim, né? E, geralmente, elas têm o peso, para fechar o diagnóstico de anorexia, elas têm o peso abaixo, né, do correto. E elas têm, assim, a desnutrição, só que muitas delas não se percebem. Uhum. Às vezes a pessoa, geralmente a família... Ela não sabe que ela tem isso. Às vezes essa questão da anorexia, ela sempre achar que ela tá gorda e na verdade ela não tá, também ela não é em todas. Uhum. Tem meninas que têm noção que elas estão magras, mas elas querem ficar mais magras. E tem meninas realmente que elas têm uma distorção de imagem corporal muito forte, e elas acham que elas estão muito grandes, assim. Uma amiga minha deu exemplo de uma menina com anorexia que tem um elevador enorme do hospital. E aí tinha umas 3 pessoas e ela pegou e olhou para essa minha amiga e falou: será que vai caber eu aqui dentro? Para você ver o tamanho da distorção de imagem corporal da pessoa. E aqueles elevadores que cabem em maca. Uhum. Então, de hospital que são grandões mesmo. Sim. Uhum. E aí é uma distorção de imagem corporal muito grande. Ou seja, ela já enxerga tudo muito diferente, né? É uma questão cerebral, né? Porque a autoimagem da gente é formada, a gente tem uma noção que a nossa mão fica aqui, que o nosso braço fica aqui. Só que também tem a sensação, né? Como o nosso cérebro interpreta o nosso corpo, como um mapa do nosso corpo. E muitas vezes a pessoa, se pede para ela se desenhar, ela vai desenhar ela maior. Às vezes, como ela acha assim, não vou conseguir passar aqui. Porque ela tem uma percepção que o corpo dela é muito maior. Entendi. É uma disfunção. É uma disfunção já cerebral até, né? Pro último, então, que é a compulsão alimentar, né? Porque a gente não escuta falar tanto, mas é muito comum, né, Carol? É o transtorno alimentar mais comum, né? O que mais tem também, né? E a compulsão, a pessoa é muito parecida com a bulimia. A pessoa vai ter um episódio compulsivo. Só que, assim, ela não tem método compensatório. O que difere da bulimia. Ela não vai ter aquele método compensatório, não vai tomar laxantes, diuréticos, e a pessoa vai ter um sentimento de culpa muito forte. Mas é o contrário, porque no caso da compulsão, ela quer comer, ela quer se alimentar. E na bulimia, ela quer eliminar, né? Não, a bulimia, desculpa se você não conseguiu entender, a bulimia, ela também quer comer. Só que daí, quando ela come, ela tem sentimento de culpa. E ela vai eliminar isso porque ela tá com medo de engordar. Tanto de comer quanto de eliminar. Isso. E na compulsão também. Porque assim, como eu conversei contigo anteriormente, quando a pessoa tem essa questão da restrição, eu não como, o próprio corpo humano, ele vai ter aquele instinto de querer comer mais. Tipo, não tenho, quando eu tiver a oportunidade de ter o alimento, eu vou comer tudo que eu ver pela frente, porque eu não sei quando eu vou ter de novo. Entendi. E aí, a pessoa que tem bulimia, ela tem isso. Ela fica o tempo todo tentando fazer restrição. Aí, tem aquele momento que ela não aguenta mais, ela come um monte, ou ela tem alguma oportunidade, ela come bastante, e aí ela tem o sentimento de culpa e vai tentar descompensar. Entendi. Mesmo sem estar com fome, naquele momento, a pessoa acaba comendo mais. Porque também tem a questão da fome emocional, também tem outras coisas que levam você a comer, não só a fome, que as pessoas, muitas vezes, elas perdem também a noção de saciedade. Quem tem compulsão não tem saciedade. Você come até você passar mal, assim, até vomitar, de não aguentar mais comer. Entendi. É muito forte, assim. E às vezes a pessoa acha que comi uma caixa de chocolate. E, sou uma pessoa que tive compulsão. Comi 15 brigadeiros numa festa, tive uma compulsão alimentar. Não, gente, isso não é compulsão alimentar. Compulsão alimentar é muito mais forte, é uma questão da pessoa não ter controle, da pessoa comer tudo que vê pela frente, assim. E realmente é bem grave, sabe? O sentimento que a pessoa tem de culpa, de sentimento assim que nunca vai conseguir ter controle da comida, porque você não tem controle da comida, né? Carol, muito obrigada pelas suas explicações, explicar pra gente o que são os transtornos alimentares. A gente te espera numa próxima vez aqui no Verdades. Muito obrigada. Obrigada.